gente, no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre o ponto médio. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, é só continuar assistindo o vídeo. Mas antes, um recadinho, gente. Se inscreva aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo novo, tá? Então, gente, antes de falar de ponto médio, a gente precisa falar um pouquinho sobre reta. Então, o que é uma reta? Elas são linhas infinitas, tá? Que são destituídas de curvas, ou seja, não apresenta nenhum tipo de curva. As retas, gente, ela também não tem início e não tem fim, tá? Então eu não consigo ver onde ela começa nem onde ela termina, elas são infinitas. E elas são indicadas por letras minúsculas. Por exemplo, eu tenho aqui então a reta S. Veja que eu usei uma letra minúscula para indicar, tá? E nessa minha reta, olha só, eu coloquei aqui as setas para indicar que isso aqui continua infinitamente e o lado de cá também continua infinitamente, ok? Ela não possui, então, nem início e nem fim. Além disso, eu tenho um segmento de reta. Segmento de reta, gente, é como se fosse um pedacinho, uma partezinha da reta, tá? Então, é uma parte da reta e ela é marcada por 2 pontos, tá? Os pontos que fazem parte da reta, elas são sempre indicados por letras maiúsculas. Então, vamos ver um exemplo aqui de segmento de reta, ó. Eu peguei, então, a mesma reta S, ó, ela infinita aqui, ó. E para demonstrar o segmento de reta AB, eu marquei 2 pontos. O ponto A, que eu utilizei letra maiúscula, e o ponto B, que também está com uma letra maiúscula. Então, esse pedacinho aqui, ó, ele gerou para mim o segmento de reta AB, tá? Para indicar que é um segmento de reta, eu ponho o tracinho aqui em cima, ok? Então, ó, o segmento de reta possui início e possui fim, tá? Ele é um pedaço da minha reta. E eu também tenho as semirretas. A semirreta, gente, ela é uma reta que tem início, então esse início ele é marcado por um ponto, porém ele não tem fim, tá? Ou seja, ele é uma linha que apresenta somente uma direção e sentido, partindo de um ponto de origem. Ou seja, ele vai ter um início, vamos ver um exemplo aqui. Semirreta EF. Eu tenho um ponto aqui de início, certo? E eu tenho aqui um outro ponto que vai simplesmente dizer para mim qual é a direção. Então, eu iniciei a minha reta nesse ponto e qual vai ser a direção dele? A direção dele vai ser no sentido do F, ó. Mas ele não tem fim, beleza? Então, para indicar as semirretas, ao invés de colocar um tracinho aqui em cima, eu coloco uma setinha, tá? Para indicar que tem início, porém não tem fim. Geralmente, gente, essas retas e segmentos de retas ou semirretas, eu utilizo elas em um plano cartesiano, tá? Será que vocês lembram do plano cartesiano? Vamos falar agora um pouquinho sobre os elementos. Todo plano cartesiano apresenta uma malha quadriculada, tá? Que é basicamente vários quadradinhos aqui. Meu plano cartesiano vai possuir também o eixo das abscissas. Aqui está o eixo das abscissas. Lembrando que à direita eu represento aí com a marcação numérica positiva e à esquerda eu tenho a minha marcação numérica negativa, tá? Esse eixo das abscissas também é conhecido popularmente como o eixo do X, tá? Então, eixo das abscissas ou X. Eu tenho também o meu eixo das ordenadas, que é o eixozinho que fica aqui na vertical, né? O eixo das ordenadas, ele vai apresentar para mim, então, na parte de cima, a marcação numérica positiva e na parte de baixo, a marcação numérica negativa. Um outro ponto que é importante a gente lembrar no plano cartesiano, gente, é que essa intersecção aqui, ó, entre os 2 eixos, a gente chama de origem, tá? Então, aqui no meio eu tenho a origem. Eu também tenho as coordenadas, gente, dentro de um plano cartesiano. Como, por exemplo, ó, esse ponto aqui, o ponto B, ele tem uma coordenada, certo? Ele tem uma localização. Qual vai ser a localização desse ponto B aqui, ó? Eu tenho que olhar para onde ele reflete no eixo das abscissas e para onde ele reflete no eixo das ordenadas. Então, essa minha localização vai formar para a gente um par ordenado, tá?
Qual é o par ordenado, então, que representa esse ponto aqui, o ponto B? Bem, se ele reflete, ó, o 2, então, meu par ordenado de B, ele é 2 para as abscissas, e aqui nas ordenadas ele vale 1, e 1 nas ordenadas. Então, eu utilizo essa representação aqui, tá? Sempre o primeiro número é a localização da abscissa e o segundo número é a localização das ordenadas. Tenho também aqui o ponto A, então o meu ponto A, primeiro aqui nas abscissas, ele está bem na linha do -3, então no meu ponto A eu tenho aqui -3, e no eixo das ordenadas ele está no -2, então -2. Então essa daqui é a minha coordenada dos pontos A e B. Mas por que eu falei de tudo isso, gente? Porque, ó, dentro de 2 pontos eu consigo formar um segmento de reta dentro do plano. Ou seja, a partir de 2 pontos em um plano é possível traçar uma reta e assim obter um segmento de reta. Então, ó, peguei o mesmo desenho que eu tinha feito no slide anterior com os pontos A e B. Eu consigo em cima deles traçar uma reta. Vamos chamar isso daqui então de reta R, tá? E eu tenho aqui, olha só, meu segmento de reta formado então pelos pontos AB. Então eu tenho o segmento de reta AB, certo? O meu ponto médio, gente, que é o tema então desse vídeo, tudo isso que eu expliquei agora era só para chegar nesse ponto. O ponto médio ele vai ser exatamente onde fica o meio desse segmento. Então se eu pudesse medir aqui, ó, esse segmento de reta e dobrar ele ao meio, eu estaria determinando, então, o meu ponto médio. Existe um meio de calcular isso sem precisar, sei lá, pegar a régua, colocar aqui e ver onde fica o meio. Então, vamos agora aprender a como calcular o ponto médio. Para encontrá-lo, gente, nós temos que calcular a média aritmética das coordenadas dos pontos. Vamos ver o exemplo, então, desse passo a passo, ó. Vale lembrar que, para quem não lembra, né? A média de 2 valores é sempre calculado pela soma e depois eu divido ele por 2. Ou seja, vamos colocar uma pequena fórmula aqui. Se eu somar lá o x de cada par ordenado e dividir por 2, eu vou ter a média dele. Se eu somar o y de cada ordenado e dividir por 2, eu vou ter a média dele, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Vamos calcular então primeiro o ponto médio do x. Só lembrando aqui então, né, o meu A, ele é -3 e -2. E o meu B, ele é 2 e 1. Então, são esses valores aqui que a gente vai utilizar para calcular. Vamos ver primeiro, então, como é que ficaria a abscissa. Então, o ponto médio das abscissas, vamos chamar de PA. Médio das abscissas. Ficará, então, o x de 1, que é -3, mais o x da outra, que é 2, dividido por 2. -3 mais 2 é igual a -1. O 2 a gente repete. Deu -meio. Como eu estou tratando de plano cartesiano, é mais interessante eu trabalhar com números decimais do que fracionários, tá? Portanto, eu vou transformar isso daqui em -0,5. Agora, vamos ver, então, como é que fica o ponto médio das ordenadas. Então, agora eu vou pegar os dois y, né? Que é -2 e 1. Então, -2 mais 1 dividido por 2. -2 mais 1 é igual a -1. O 2 aqui eu repito e deu coincidentemente a mesma coisa, tá? -meio e -meio. Portanto, gente, então o meu ponto médio lá daquele meu segmento de reta, ele vai ser igual a -meio,
Como eu estou colocando dois números com vírgula, eu posso utilizar o ponto e vírgula aqui para separar, tá? Então, esse daqui é o meu par ordenado, que determina o ponto médio daquele segmento de reta. Então, olha só, vamos colocar o ponto médio no plano, só para finalizar, então, essa aula e esse vídeo. Trouxe aqui o plano mais uma vez para vocês, olha só. Então, vamos colocar, então, esse ponto médio, né? Então, é menos meio e menos meio. Na hora que eu procuro, ele está bem aqui. Então, esse é o meu ponto médio. Então, assim, eu consegui determinar exatamente qual é o meio desse segmento de reta, tá? Esse pedaço que está aqui, ele é exatamente igual a esse pedaço que está do outro lado, certo? Então é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais, tá? Lá no Instagram tem conteúdo bem legal, bem diversificado para vocês acompanharem. Lá no Facebook está rolando um mapa mental, então me acompanhe nessas duas redes também, ok? Muito obrigada e até a próxima.